Abra sua Bíblia, querido, no livro de João, capítulo de número 15, verso de número 5. Nós vamos ler apenas um versículo. João, capítulo 15, verso de número 5. Eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos repetir só esse final? Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Oh Deus Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. E reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos. A nossa dependência é total no Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos agora a Tua presença, a Tua bondade e misericórdia venha nos acompanhar nessa noite. Que, Pai, não seja eu, mas o Senhor a ministrar a Tua igreja. Que o Senhor venha me usar como boca do Senhor nessa noite, Pai. Porque o Senhor é que quer ministrar, o Senhor é que quer falar, o Senhor é que é o dono da igreja. Por isso, Pai, nós colocamos nossa dependência em Ti. Usa-nos para a glória do Teu nome, Pai, e abençoa a Tua igreja, para que ela possa sair daqui nessa noite com uma certeza, Pai, o Senhor está conosco. Por isso, Pai, nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amém? Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, querido, nós não temos nenhuma capacidade em nós mesmos. E eu estou falando isso em relação ao Evangelho, em relação às coisas de Deus. É lógico que no natural nós temos capacidade para fazer as coisas, mas porque Ele nos deu. Até mesmo respirar foi algo que Ele nos ensinou. Andar, falar, Deus é que nos capacitou, porque sem Ele nós não conseguiríamos. Sem Ele nós não teríamos essa capacidade. Então, quando a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, a Bíblia está nos colocando numa posição de total dependência no Senhor. Mas é lógico que quando ele está falando esse versículo, essa palavra para os seus discípulos, ele está falando em relação àquilo que ele estava deixando como missão, aquilo que ele estava deixando como, vamos dizer assim, a obra da sua igreja. Igreja essa que ele ainda não tinha inaugurado. Igreja essa que só foi inaugurada lá em Atos dos Apóstolos. A igreja do Senhor, alguns falam assim, mas Jesus não veio para criar igreja, Jesus não veio criar religião, é verdade. Mas ele fundou uma igreja. Ele começou uma igreja, aonde? Lá em Atos, quando ele diz que nós receberíamos poder para testemunhar. Então daí a gente entende que ser igreja é testemunhar a Cristo. Por isso que ele diz que sem ele nós não podemos, nós não temos essa capacidade. E nós precisamos entender, querido, que a nossa vida sem ele, sem Jesus, ela não tem sentido, ela não tem propósito, ela não tem razão. E por quê? Porque nós precisamos viver sabendo que um dia nós iremos viver a eternidade. E aí a pergunta é, como viveremos a eternidade sem Cristo? Sem Cristo nós não vamos viver a eternidade. Sem Cristo nós iríamos morrer ou não ter condições de estar vivos em Cristo. Por isso nós precisamos e devemos depender, colocar a nossa dependência, colocar a nossa vida nele. Por isso que nós, como cristãos, nós precisamos dedicar ao Senhor tempo, nós precisamos dedicar a Ele, vamos dizer assim, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de dedicação, o nosso tempo de leitura da palavra, para quê? Para conhecê-lo. Porque como vamos dizer que servimos a um Deus que nós não conhecemos? Eu não estou aqui para colocar peso, nem colocar nenhuma palavra, mas se a gente pensar, será que nós somos tão negligentes, ou somos tão cuidadosos com as coisas de Deus,
como as outras religiões são dos seus deuses? Como as outras religiões cuidam? Queridos, se você souber que eles têm um horário, eles têm um compromisso, eles deixam todas as coisas para aquele compromisso. E nós, como cristãos, às vezes não fazemos o mesmo. Nós não temos a coragem de nos dedicar com tanto empenho como eles fazem. E tem um detalhe: eles fazem para um Deus falso, para um Deus morto, para um Deus que não é como o nosso Deus. Mas eles se dedicam, eles se esforçam, eles se esmeram, eles fazem algo com bastante veemência, com bastante vontade. Eles não fazem as coisas de qualquer maneira. Eles respeitam roupa, horário, compromisso, aquilo que eles colocam como questão que eles precisam levar. E nós, às vezes, vivemos como um evangelho, como se fosse, o nosso Deus é bom. Queridos, precisamos meditar no que é viver o evangelho, do que é ser cristão. Porque nós podemos pregar, eu posso pregar, alguém pode pregar, a igreja do Senhor pode cantar, louvar, bater palma, mas sem Ele é apenas atitudes vazias. Sem Ele não há efeito na vida de ninguém. Sabe o que me faz, o que te faz vir a esse lugar? É a certeza de que Ele está nesse lugar. É a certeza de que Ele te ouve. É a certeza que nós podemos contar com Ele todo o tempo. Sem Jesus não existe cristianismo. Sem Jesus não existe evangelho. Sem Deus, querido, não existe vida. É apenas como se fossem zumbis. Hoje é tão comum, né, filmes de zumbi. Parece até que eles estão vendo eles mesmos andando. Porque sem Cristo, querido, são zumbis. Andam, vão para um lado, vão para o outro. Mas será que tem o que eu e você temos o privilégio de ter, o Espírito Santo, e às vezes não damos tanto valor? O Senhor bateu muito forte essa palavra: sem mim nada podeis fazer. Porque eu e você precisamos entender que a nossa dependência, querido, não é num Deus morto. Que a nossa dependência não é apenas naquilo que nós temos como capacidade natural, volto a dizer, e não há problema nenhum. Não há problema nenhum ter recurso, não há problema nenhum ter conhecimento. Ao contrário, é bom demais ter conhecimento, é bom demais ter recurso, mas é bom demais ter a Cristo. E nós precisamos ter esse desejo, precisamos ter isso no nosso coração, precisamos meditar se aquilo que nós temos tanta vontade, tanto empenho em fazer, será que nós fazemos da mesma maneira com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus? A Bíblia é bem clara para nós, no capítulo 15 de João, que nós lemos, mas eu vou ler um pedacinho. No verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Está falando de quem? De Cristo. Jesus, ele está falando, eu sou a videira verdadeira. E se ele fala que a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Ou seja, existem situações, condições naturais, ou até mesmo sobrenaturais, capazes de produzir alguma coisa. Se existe uma videira, a videira é algo que produz fruto. Videira, o nome já diz, aquele que dá fruto. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira. Só que ele está o detalhe, verdadeira. Por quê? Porque há enganos. A Bíblia diz que, se possível, Satanás enganaria muitos, fazendo coisas que enganam, que trazem pessoas, ou que levam pessoas a acharem
que realmente é Ele, é Deus, e não é. A gente outro dia estava conversando ali nos homens, falando sobre isso, quando a Bíblia diz que Moisés vai até Faraó e ele faz alguns prodígios ali, mas a Bíblia diz que os homens de Faraó também fazem. Ou seja, também são capazes de fazer algumas coisas. A questão é que o poder dele é limitado, o poder de Deus é ilimitado. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos. E eu e você precisamos entender quem é que nós servimos. A quem nós servimos. A um Deus de relacionamento. A um Deus que se preocupa com a sua necessidade, com a minha necessidade. A um Deus que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. A Bíblia diz no Salmo 139, antes que eu tivesse forma, Ele já me conhecia. Antes de eu abrir a boca e falar, Ele já sabe o que eu vou falar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia, aquilo que você age, na verdade o Senhor já sabe. Mas a pergunta é, eu estou fazendo nele ou fora dele? Eu estou fazendo em Cristo ou fora de Cristo? Eu estou fazendo algo que o agrada ou que simplesmente me agrada? Precisamos meditar, querido. O que é viver o Evangelho? O que é viver? Nós entendemos que somos a última geração, no sentido de que Jesus está às portas. Acreditamos piamente nisso, mas parece que não vivemos dessa forma. Acreditamos que somos a geração do arrebatamento, mas parece que não acreditamos quando vivemos o nosso dia a dia esperando. Será que Jesus volta hoje? Será que Jesus volta hoje, nessa noite, quarta-feira? Temos tantas expectativas. Daqui a pouco vai ter um jogo, a gente vê o trânsito, as coisas, como é que acontece. Tem gente que está desde 11 horas, meio-dia, já bebendo, já vivendo o dia em prol desse jogo, e nós às vezes não conseguimos viver em prol do culto que nós iríamos fazer em relação ao nosso Deus. Amados, quando o Senhor colocou essa palavra, Ele colocou para que eu e você hoje tivéssemos despertamento de saber que Ele é real, de que Ele é Deus, e que a minha necessidade e a tua necessidade não está em segundo plano para Ele, não, mas também nós precisamos viver sabendo que Ele precisa ser a nossa prioridade. Sem mim nada podeis fazer. Você levanta, acorda, né? Acorda, levanta, né? Porque não pode levantar e acordar, senão é sonâmbulo. Mas você acorda, levanta, vai para os seus afazeres, né? Ali escova os seus dentes, toma seu banho, toma seu café, vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai para a sua faculdade, volta, faz os seus afazeres, vai para a sua academia, vai para todas as coisas, mas por quê? Porque o Senhor te condiciona a isso, te capacita a isso, te dá condições para isso. Nós precisamos entender, será que a gente faz isso com entendimento? Sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, querido, eu posso escrever o que for aqui, mas na hora de falar eu vou me enrolar, não, a língua enrola, porque eu sou dependente dEle. Eu preciso ser dependente desse Deus. Eu preciso entender, querido, o que a Bíblia está me dizendo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu coloquei aqui, videira, fala da capacidade que tem de dar vida, fornecer alimento, sustentar e suprir. E o pai, como agricultor, cuida da terra, planta, rega e polda. Significa tratamento e cuidado. O nosso Deus trata, cuida, o nosso Pai, Deus Pai. Jesus, o que Ele faz?
Ele sustenta, Ele supre. E aí, com isso, Ele nos dá a capacidade de quê? De produzir frutos. E eu pergunto, será que você tem produzido frutos? Será que eu tenho produzido frutos? Será que nós temos produzido frutos? Porque, querido, a Bíblia é bem clara, quando diz assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Significa que tem ramo que está em Cristo, mas são ramos secos, sem vida. E sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Eu e você precisamos desejar, ter anseio pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos desejar ter essa presença dentro de nós. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz que esse Espírito Santo viveria dentro de nós. Ele é que nos instruiria, ele é que nos capacitaria para fazer coisas que ele mesmo diz, obras ainda maiores. Existe um hino que diz, aquilo que nós temos visto não passam de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. É Ele que faz fazer alguma coisa em nós. É Ele que produz. E não é redundância, faz fazer não, porque nós e nós mesmos não temos condições de fazer. Por isso eu disse, faz fazer. Ele é que nos faz fazer alguma coisa. Ele é que nos sustenta, querido, com a sua destra fiel. Ele é que nos capacita. Ele é que nos fortalece. Ele é que supre todas as nossas necessidades. Por isso é que nós precisamos estar nele. Porque senão nós seremos ramos secos. Ou então galhos fora da árvore, fora da videira. Vocês já viram uma videira? Ele vai dar o fruto, né? Vai dar a uva. Né, vai dar o seu fruto, aliás, ele vai colocando de uma maneira em que você vê assim, esse galho já vai florescer. Quando você começa a fazer as coisas em Cristo, a gente olha e fala assim, já vai dar fruto. Quando nós fazemos e produzimos em Deus, aí o Senhor começa a dizer, já vai dar fruto, já vai dar fruto. Por quê? Porque a alegria do Senhor é ver você dando fruto. Ele quer que eu e você venha dar frutos. Por isso é que nós precisamos ser o ramo, porque nós é que vamos dar os frutos. Nós é que vamos mostrar ao mundo, querido, vale a pena demais servir a esse Deus. Não na nossa capacidade, mas na misericórdia dele. Existe uma promessa para nós, lá em Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. E como é que Ele está conosco? E como é que nós sabemos? Através do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz para nós em João 14, vamos voltar um pouquinho, verso 16, vamos ler até o 20, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Veja bem, ele não diz que vós veis, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Como? Através do Espírito Santo. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Ele estava falando ali dele fisicamente. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece, que nos capacita, que nos direciona, que mostra para a gente como é viver a plenitude em Cristo. Vamos ter lutas? Vamos.
mas nós temos o Espírito Santo a quem recorrer, nós temos o Espírito Santo a quem clamar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estará ao lado do Pai, clamando, intercedendo por mim e por você. Olha isso, querido, o amor de Deus por nós em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. É Deus purinho agindo na tua vida. É Deus purinho agindo na minha vida. E aí ele vai dizer, né? Vós estáis limpo pela palavra. É a palavra que vai cuidar de mim e de você. Por isso que a gente tem que vir à casa do Senhor com desejo de se alimentar. Por isso, querido, que às vezes é tão difícil você ver a igreja do Senhor cheia durante a semana, cheia no domingo à noite, porque às vezes nós temos escolhido outros lugares, temos escolhido outras coisas. E não estou aqui criticando nem colocando peso em cima de ninguém, não. Cada um de nós sabemos como viver, como priorizar. O que eu estou colocando é se eu tenho dito o que realmente eu tenho vivido, eu tenho colocado em prática. Sem mim nada podeis fazer. Será que a minha dependência está no Senhor? Será que eu tenho colocado minha vida nele? Precisamos colocar nossa confiança nele, querido. A igreja do Senhor hoje depende do Espírito Santo. Lembra que eu falei que a igreja começou lá em Atos? Vamos ler Atos 1:8, um versículo bastante conhecido. Quando diz que nós receberíamos poder. Mas receberão poder. A palavra poder, querido, ela é cheia de significado, mas ela precisa ser entendida para nós como sinônimo de capacitação, sinônimo de dependência. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, aí eu e você teremos condições de testemunhar realmente dele. Tanto em Jerusalém, ou seja, dentro da igreja, como em toda a Judéia, ou seja, na família, e Samaria, ou seja, família, dentro de casa, familiares e confins da terra, ou seja, aonde nós formos. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Será que nós temos sido testemunhas? Não estou aqui, volto a dizer, não é uma palavra para apontar o dedo para você não, querido. Eu sou o primeiro a dizer, quando eu venho pregar, eu sempre acho que primeiro o Senhor está falando comigo, nunca me tirei de nenhuma situação, por isso que eu nunca me coloquei como santo, como perfeito. Eu falo para as pessoas que às vezes lá no trabalho as pessoas não gostam muito quando a gente fala alguma coisa, né? Qualquer coisa, não estou falando de religião não, de qualquer coisa, porque você deveria fazer isso. Eu falo, deixa eu falar uma coisa para você, não passa a mão na minha cabeça, eu não vou passar na sua. E eu não passo a mão na minha cabeça, sabe por quê? Porque eu também sou dependente desse Deus. Eu preciso dele também pela misericórdia e graça. Mas eu preciso receber poder. Mas poder para quê? Abra, por favor, Marcos 16, verso 15 e 16. E ele lhe disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, poder para levar o evangelho e pessoas serem salvas. O Senhor te capacitou com isso. Eu vou evangelizar, vai, mas chama o Espírito Santo, querido. Porque sozinho você só vai passear para lá e para cá, distribuir folheto, mas com o Espírito Santo você vai ser um ganhador de almas. O Senhor te capacitou, te deu poder para curar. Verso 18 do mesmo capítulo 16. Pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos nos doentes, e esses ficarão curados. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai descer da terra, e vai descer do céu, e vai dizer assim, eu vou curando. Não, ele cura, mas através de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você
é aquele instrumento o qual o Senhor quer usar para pessoas serem curadas. A igreja do Senhor na terra precisa entender que hoje Ele quer usar a nós como igreja. Poder para curar, poder para libertar, no verso 17 do mesmo capítulo 16. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você, querido, é que vai ser usado para libertar pessoas, libertar cativos. Falarão novas línguas, é no sentido de ser cheio do Espírito Santo, capaz de levar uma palavra diferente. Lógico que a Bíblia está falando também de falar em línguas, é uma outra situação, não estou nem querendo entrar nesse mérito agora. Eu quero entrar no mérito de que nós falaremos uma língua que não é nossa, porque a gente está falando de uma língua do reino. A nossa língua é do natural dessa terra. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós falamos de uma língua que não é dessa terra. Você entende isso? Você começa a falar de uma língua, de um reino, porque você serve a um rei. A gente, quando fala de reino, é porque existe um rei. Esse rei chama-se Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Capaz de levar pessoas a Cristo, como Atos 1:8 que nós lemos. Poder para testemunhar. Poder para fazer muito mais. Muito mais. Abra, por favor, João 14, verso 12 a 14. Em verdade, lhe digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deixa eu só parar aqui para você entender isso. Tudo que você faz é para glorificar o Pai. Se você fizer, Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa para que o Pai seja glorificado. A gente precisa aprender a orar. Ainda não chegou o dia, mas eu vou pregar aquilo que eu falei, que nós vamos pregar, aprender a pregar a palavra. A orar a palavra. Porque isso é orar a palavra. Bota lá de novo. Se eu orar, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, porque você não precisa esperar eu pregar isso para você saber isso. Bota lá o 14, verso 13, né, que você estava. Em verdade, no 13. Aí você pode dizer assim, na tua oração, Senhor, eu quero orar para que o meu irmão, para que meu vizinho, para que meu irmão lá na igreja, para que meu amigo seja curado em teu nome, Pai. E que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja glorificado nessa cura, nesse milagre. A gente tem falado aqui que chegou o tempo dos milagres neste lugar, mas não é porque nós temos capacidade em nós mesmos, mas é porque o Senhor tem nos dado esse entendimento de que isso é Ele que vai fazer, mas nós é que temos que colocar a mão e dizer, Senhor, que o Teu nome seja glorificado nesse milagre. Que o Senhor seja glorificado na tua cura, em nome de Jesus. Bota o verso 14, por favor. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Eu quem? Jesus. Jesus está dizendo, querido, que Ele quer que o Pai seja glorificado e Ele é que garante. Por isso Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Ninguém é curado para a glória do Pai se não for no nome de Jesus. E eu e você precisamos exercitar isso. Nós precisamos exercer esse poder que o Senhor nos deu. Por isso eu quero declarar nessa noite, querido, que o Senhor é noite de operar milagre na tua vida e o nome dele será glorificado, porque sem ele nada poderemos fazer. Devemos aprender, querido, com o que a Bíblia nos mostra como alguns exemplos. A Bíblia diz
que Moisés está lá no deserto diante de uma situação bem difícil, porque tinha com ele um povo bem complicado, bem difícil. E a Bíblia diz assim para nós em Êxodo 33:15: se o Senhor não for comigo, preste bem atenção, Moisés dizendo, não me faça sair deste lugar. Porque Moisés está dizendo, eu posso chegar até numa terra, mas não vai ser a terra prometida. E eu posso até chegar em terra que pode ser a prometida, mas sem ti é apenas terra, mas em ti é lugar de fertilidade, é lugar de frutos, é lugar de paz, é lugar de alegria. Moisés está dizendo para mim e para você, será que você tem coragem de dizer para ele nessa noite, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir a lugar nenhum, não me deixa entrar nessa casa, não me deixa entrar nesse emprego, nem me cura, porque não vai valer de nada. Você tem que ter coragem, querido. Viver o evangelho é ter coragem, coragem de rasgar o óbvio, de sair do natural e viver o sobrenatural de Deus. Fazer como Davi, em 1 Samuel 17:45, quando ele vai enfrentar Golias, ele diz, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Em nenhum momento, teoricamente, aquele homem, Golias, estava afrontando Deus, no sentido de Deus, mas quando ele afrontava o exército de Deus, ele estava afrontando ao próprio Deus. Quando alguém te afronta, ele está afrontando Deus. Quando alguém diz, será que você vai poder mudar mesmo? Ele está fazendo, será que Deus tem capacidade de te mudar? Será que Deus tem capacidade de te dar uma nova roupagem? Será que Deus tem capacidade de te curar? Será que Deus tem capacidade de operar alguma coisa em você? Precisa dizer, Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. E se Ele não quiser, vou continuar servindo a Ele, porque Ele é Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Querido, eu e você precisamos nessa noite ser desafiados a dizer, Senhor, sem o Senhor nada posso fazer. Sem o Senhor, sou apenas um zumbi. Mas em Ti, eu sou mais que vencedor. Em Ti, eu me torno filho. Em Ti, eu me torno vitorioso. Em Ti, eu me torno curado. Em Ti, eu me torno liberto. Em Ti, eu me torno mais que vencedor. Eu e você precisamos ter coragem nessa noite, porque é noite de milagres. Sem mim nada podeis fazer. Você vai dizer nessa noite, Senhor, eu creio que vou sair daqui curado. Eu creio que vou sair daqui livre. Livre dos vícios, livre das mentiras, livre dos enganos, livre de uma posição de inferioridade, livre de depressão, livre de angústia, livre das mentiras, porque hoje eu entendi, Senhor, que eu estou em Ti, então eu vou produzir frutos. Se eu estou em Ti, eu sei, Senhor, que eu vou vencer. Nossa confiança está nele. Eu quero dizer, você não está sozinho. Quero declarar uma palavra, querido, que quando eu estava escrevendo essa palavra, eu escrevi aqui, foi a última coisa que eu escrevi. Quero declarar nessa noite que todo espírito de orfandade caia por terra em nome de Jesus. Essa orfandade não é só de pai e mãe biológico, não. É de pai e mãe espiritual, no sentido de que a gente precisa entender que servimos a um Deus Pai, a um Deus que cuida de nós. Que esse espírito de orfandade saia
hoje do teu coração, porque não há lugar para dois espíritos em você. Hoje é o Espírito Santo que habita em você. Hoje é o Espírito da verdade que habita em você. Hoje é o Espírito de vida que está em você. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus.